Eu estou na expectativa para tomar conhecimento de alguma posição do prefeito Geraldo de Piedade a respeito dos seus objetivos, das suas metas. É claro que ele tem um programa de governo muito extenso e absolutamente completo, mas é tão extenso e tão completo que eu não posso imaginar que ele vai dar conta do recado. Então, ele tem que mostrar para a cidade que tem metas para cumprir e escalonadas por prioridades. Eu tomo a liberdade de hoje aqui noticiar a primeira meta prioritária que deveria ter o prefeito de nossa cidade. Num outro vídeo eu vou explicar a segunda meta. A primeira meta se resume ao trabalho na zona rural. A zona rural é o sustento econômico da cidade. Sem zona rural, Piedade é zero. Então é necessário que os recursos públicos sejam endereçados em favor do crescimento e do progresso da zona rural. Eu acho que alguns tópicos vão servir para direcionar esse trabalho. Primeiro, o município deve manter as estradas rurais perfeitamente em ordem. Isso já será um grande passo. Segundo lugar, construir na zona rural conjuntos habitacionais para abrigar a mão de obra rural. A gente tem na cidade vários conjuntos habitacionais, mas são todos na zona urbana. Mas a gente precisa de conjuntos habitacionais na zona rural, porque é lá que há os empregos e que sempre precisarão crescer para alavancar a economia do município. Então, adianta muito pouco nós temos conjuntos habitacionais na zona urbana. Só fará com que haja um excesso de oferta de mão de obra. Essa mão de obra precisa ser direcionada para a zona rural. Outro item, preservação de nascentes. Piedade tem aproximadamente 900 nascentes. A maior parte delas está descuidada. E a nascente é o ponto de partida de todo o manancial da cidade. Se as nascentes não foram cuidadas, cada vez mais os nossos rios diminuirão o seu volume de água. Outra coisa importante, também relacionada com ecologia, são os cursos d'água sem mata ciliar. Mata ciliar é aquela que fica beirando a margem dos córregos, dos rios. Elas ajudam a manutenção do fluxo da água. Outra coisa deplorável na cidade que precisa ser atacada: os lavradores, com todo o seu esforço e o seu trabalho, pecam por não economizar água. As irrigações têm muitas falhas, e essas falhas não somente prejudicam o próprio lavrador, como prejudicam também o meio ambiente. Hoje a irrigação tem que ser com economia de água. E, além disso, as estradas municipais ficarão mais preservadas, pois que nenhum lavrador poderá mais irrigar as estradas. A água tem que ficar na sua propriedade. Outro ponto importante é o regramento do trabalho dos lavadores agrícolas. Os produtos que saem de Piedade, se a gente for conferir, eles saem ainda muito sujos, pois que o trabalho dos lavadores não segue regramentos como deveriam. Há aqueles que atendem a regramentos, mas não basta haver alguns que atendam. Todos têm que atender
e esta providência tem que ser encabeçada pela Prefeitura Municipal. Outro ponto. A zona rural, ela tem no centro de cada bairro um acúmulo de ocupações irregulares de solo. Nós tivemos, faz pouco tempo, um grande problema no bairro do Miguel Russo. E eu estive lá depois do desmoronamento de um açude e constatei como há construções de lavradores no centro do bairro, vizinhos ao córrego, do lado do córrego. Então, na hora que desbarrancou a comporta desse açude, o córrego ficou com muita água, então invadiu as casas. Isso é irregular, isso tem que ser regrado. E quem regra é somente a Prefeitura. Agora, tudo isto tem que ser feito preferencialmente com recursos municipais. Mas como o município é pobre, ainda vai ter que fazer tudo isso? Veja, o município é pobre, mas para que a gente tenha um futuro bom, é preciso a gente regrar onde vai colocar o dinheiro. Então, se essas providências que eu arrolei, elas forem positivas para a cidade, elas tiverem uma visão de futuro, nós temos que tirar dinheiro de alguns lugares, alguns usos e colocar nessas atividades. Por exemplo, para assustar muita gente, nós precisamos favorecer esses investimentos reduzindo gastos com esportes, com festas, com cultura e com turismo. É uma questão de escolha. O dinheiro não cai do céu. Então a gente precisa escolher onde vai colocar o dinheiro, isto é, onde é que ele vai ter mais retorno. É claro que a população não vai gostar disso, mas nós precisamos enfrentar essa situação. Nós não podemos esperar que todos esses investimentos produtivos decorram de emendas parlamentares de deputados. A gente precisa ficar independente disso. Até a próxima.